Irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus é bom. O diabo é que não presta. Mas o nosso compromisso é com Deus. E o Senhor, Ele nos garante a vitória. Amém? Abra sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo de número 3, para a nossa meditação. Quero louvar a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos aqui no nome de Jesus. Quero agradecer de coração o pastor Fernando pela confiança, a pastora Sabrina, todos os ministros dessa casa, que o Senhor vos abençoe poderosamente, obreiros, obreiras, servos e servas, que Deus abençoe vocês e vos prospere em toda boa obra, em nome de Jesus. Êxodo capítulo de número 3 para a nossa meditação. Aleluia. Todos encontraram? Êxodo no capítulo de número 3 para a nossa meditação. Aleluia. Podemos ler? A partir do versículo 1, que diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor, em uma chama de fogo, do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virara para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E respondeu ele: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os sapatos ou a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Somente até aqui. Pode se assentar no seu lugar. Desocupe as tuas mãos, levante as mãos para o alto, os céus, o mais alto que você puder. O ato de levantar a mão perante o Senhor significa que não há algemas, não há correntes, não há cadeados que possa impedir você. Você está livre. Livre para quê, pregador? Livre para adorar a Deus. Levantar as mãos é se render ao Senhor, é se entregar para Deus. Aleluia. Nada nem ninguém pode impedir você. Você tem liberdade para dar glória a Deus quando você quiser. Você não precisa esperar o pregador te pedir, ou o pregador te induzir, te incentivar, te influenciar. A adoração que Deus quer de mim e de você é uma adoração voluntária. É quando a gente dá glória porque a gente está confortável para dar glória. É quando a gente grita aleluia porque a gente sente que está na hora de dar aleluia. E a verdade é que nós servimos a um Deus que nós sabemos que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é fiel, Ele é maravilhoso, Ele é grande. E nós sabemos que o nosso Deus, Ele está sondando o nosso coração aqui nessa noite de hoje. Deus é quem sabe de verdade quem entrou aqui hoje com o coração voltado para adorar. Deus também sabe aquele que veio simplesmente por vir, porque infelizmente tem pessoas que vêm à casa de Deus e ainda não tiveram o discernimento de quão terrível é este lugar. E quando a gente fala quão terrível é este lugar, é normal que as pessoas
tentem interpretar de uma forma negativa, porque estamos dizendo quão terrível é este lugar. Irmão, mas deixa eu te falar uma coisa, todo lugar aonde Deus passa, ele pode até ter sido um lugar normal e natural antes de Deus passar lá, mas quando Deus passa por aquele lugar, ele se torna um lugar anormal, sobrenatural. E é exatamente sobre isso que eu quero falar nessa noite de hoje, porque, segundo o texto que nós acabamos de ler, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, e este Jetro, ele era sacerdote em Midian, e Moisés, ele vai levar esse rebanho, como diz aqui no versículo de número 1, atrás do deserto. Você percebe que este é um comportamento repetitivo, é algo muito comum para Moisés, pegar esse rebanho, levar para trás do deserto, para apacentar, para cuidar desse rebanho. Pode ser que Moisés fazia isso todos os dias, e isso era normal, isso era comum, até porque esta era uma profissão daquele tempo, daquela época. E Moisés, ele apacentava o rebanho do seu sogro Jetro. Parece que talvez alguém possa até dizer assim: ah, pastor, é tudo muito tranquilo, porque Moisés, ele está apacentando as ovelhas de alguém que faz parte do seu vínculo. Só que ele recebia para essa determinada função. E não há nada de anormal até aqui. Só que tem um detalhe. O versículo 2 vai nos dizer que o anjo do Senhor, ele vai aparecer para Moisés em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E quando Moisés, ele olha para aquela sarça que estava ardendo em fogo, ele vai perceber que a sarça não se consumia. Olha para você ver que interessante. Nós temos no versículo de número 1, algo muito normal, algo muito comum de se acontecer. Mas quando nós entramos no versículo de número 2, nós já vimos aqui algo que não era comum de acontecer. Mas eu quero que você entenda. Moisés, ele não vai ficar assustado de ver uma sarça pegando fogo no deserto, porque dado as normalidades do que acontecia no versículo de número 1, também era muito normal no deserto a sarça pegar fogo. Por quê? Porque o deserto, todo mundo sabe que durante o dia o deserto é muito quente, e essa planta, por nome sarça, tem algo que lhe é peculiar. Ela produz um óleo que lhe é próprio. E quando você vai pesquisar sobre a sarça, você entende que esse óleo, ele tem uma certa combustão. Ou seja, ligado a esse óleo que a própria planta, ela produz, com a alta temperatura do deserto, normalmente as sarças do deserto pegavam fogo. Toda pessoa que transitava por aquele território, com toda certeza, em algum momento da sua vida, e por que não dizer todos os dias, já tinham visto uma sarça pegar fogo. Irmão, isso não assustava os pastores que apacentavam rebanho naquele tempo, porque era também algo muito normal de se ver uma sarça pegando fogo. Só que o versículo 2 está dizendo que havia um anjo de Deus, e esse anjo estava em uma chama de fogo, no meio de uma sarça que estava incendiada. Mas o detalhe não é isso, porque até então, Moisés, ele vai descrever que vai ter um anjo, depois que ele vai compreender que algo não estava normal diante dos seus olhos.
O que vai chamar a atenção de Moisés não é o anjo, porque ele não vai ver o anjo a princípio. Ele vai observar que aquela sarça que estava incendiada com fogo, ela permanecia intacta. Por quê? Dado a normalidade de uma sarça pegar fogo por causa do óleo, combustível, por causa da alta temperatura do deserto, também era normal que essas sarças, elas fossem destruídas mediante a chama de fogo. Só que nesta ocasião em especial, Moisés, ele vai olhar para aquela sarça e ele percebe que o fogo está pegando naquela planta, mas aquela planta não se consome, ela continua intacta. Ele olha para uma sarça incendiada e as suas folhagens continuam verdes, como se não estivesse pegando fogo. Aí Moisés percebe que, dentro de todas as normalidades, que ele está no deserto, por trás do deserto, pastoreando o rebanho, a sarça pega fogo, isso é normal, mas quando ele olha para a folhagem esverdeada da sarça, ele entende que algo não está mais normal. E é exatamente isso que vai atrair a atenção de Moisés. Por isso que no versículo 3 ele vai dizer: agora me virarei para lá e verei essa grande visão. Porque é mais ou menos assim. Moisés transitando por aquele território, uma sarça pegava fogo, ele nem olhava para lá. Ele nem fazia questão de olhar para lá. Por quê? Porque era algo comum para ele. Só que a partir do momento que ele percebe a intensidade da chama, e ele visualiza que a sarça não se consome, aí ele toma uma decisão: virarei para lá e verei essa grande visão, porque agora o entendimento é muito óbvio, tem algo acontecendo ali que não é normal, que não é comum. Eu estou me sentindo atraído por essa grande visão e eu vou me virar para lá para contemplar essa grande visão, porque a sarça não se queima. Então você entende que a princípio ele não está sendo atraído pelo anjo do Senhor que está lá, porque ele não vai ver o anjo a princípio. O que vai atrair a atenção de Moisés é o fato de a sarça estar sendo queimada, mas ela não se consome.